graça e a paz, tudo bem com você? Estou de volta para mais um dia de leitura de sublinhados e comentados do livro A Vida com Propósito, de Rick Warren. Hoje, capítulo 38, 8 de julho, sábado, tornando-se um cristão com excelência. Lá em Marcos capítulo 16, o versículo 15 diz que Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem a todos as boas novas. Em Salmos 67, o verso 2 diz assim: assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Sabe, a grande comissão é sua incumbência, é a minha incumbência, a sua, sabe? Você tem uma escolha a fazer, ou se torna um cristão com excelência ou um cristão relapso, sabe? Cristãos relapsos, eles buscam principalmente a satisfação pessoal, sabe? Eles estão salvos, mas são egoístas. Gostam de comparecer às reuniões de louvor e aos seminários edificantes, porém você jamais os encontrará em uma conferência sobre missões, porque não estão interessados, né? As orações deles concentram-se nas próprias necessidades ou pedidos de bênçãos e de felicidade. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar minha vida mais confortável, né? Eles querem usar Deus para seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele, né? E os cristãos com excelência, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos por uma missão. Eles estão ávidos para receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Os cristãos com excelência são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta, sabe? E sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam, porque sabem que são importantes. Essas pessoas acordam a cada manhã na expectativa de que Deus, né, espera de que Deus opere por meio deles de novas maneiras. Que tipo de cristão você quer ser, né? Que tipo de cristão eu quero ser? Deus nos convida para participar da mais magnífica, ampla diversificada e importante causa da história, que é o reino de Deus. A história é a história de Deus. Ele está formando a sua família para a eternidade. E nada mais é importante, nem mais duradouro no livro de Apocalipse, sabe? Descobrimos que a missão global de Deus será realizada. Um dia, a grande comissão se tornará a grande consumação, sabe? Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. Não é verdade? Meu Deus, está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Então, estará um dia diante de Jesus Cristo para adorá-lo. Todo esse povo, eu, você, vários povos de várias nações, um dia vamos adorá-lo, a Jesus, vamos vê-lo ele face a face. Então, envolver-nos como cristãos com excelência nos permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente, né? E quando Jesus ordenou aos seus seguidores que fossem pelo mundo todo e contassem todas as boas novas, o pequeno grupo de pobres discípulos do Oriente Médio ficou chocado, né? Eles deveriam ir a pé ou cavalgando naqueles animais vagarosos. Era tudo o que tinham para o transporte, né? E não existiam barcos capazes de atravessar o oceano. Portanto, havia barreiras físicas reais ao cumprimento daquela ordem, né? Hoje temos tantos recursos, né? Hoje temos aviões, temos barcos, trens, temos ônibus, automóveis. Nosso pequeno mundo encolhe a cada dia, né? E você pode voar sobre um oceano em questão de horas, né? E estar em casa no dia seguinte, se for necessário. As oportunidades que os cristãos comuns têm de se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está ao seu alcance. Pergunte à indústria do turismo, né?
não temos desculpas para não espalhar o evangelho, né? E fazendo um breve comentário aqui, hoje temos as redes sociais também. Na verdade, não precisa ir lá para as nações. A própria internet, né, as próprias redes sociais nos levam para lá, não é verdade? E agora, né, com a internet, o mundo está ficando ainda menor, além dos telefones, aparelho de fax de antigamente, né? Hoje os smartphones, Twitter, né, Instagram, YouTube. E agora essa nova rede social que foi lançada também essa semana, antes de ontem, que parece um Twitter do Instagram, né? Uma trend, um programinha assim chamado Trend alguma coisa, eu não sei o nome ao certo ainda. Mas qualquer cristão, sabe, com acesso à rede, ele pode se comunicar em tempo real com as pessoas de praticamente todos os países do mundo, né? Todo o planeta está ao nosso alcance, né? Isso aqui mesmo que a gente está fazendo, né? Estamos nos conectando, você que está me ouvindo, talvez você nem esteja aqui em Pernambuco, né? Eu sou daqui de Recife. E de repente você nem é daqui, de repente você está lá em outro estado, outro país, e minha voz está chegando até você através de Deus, né? Que está conectando aqui através das redes sociais. É isso, né? Até mesmo os vilarejos mais remotos têm acesso a e-mail, né? Tem acesso ao WhatsApp, tem acesso à internet. Portanto, sabe, você pode evangelizar, eu posso. Pessoas do outro lado do mundo, sem nem ao menos sair de casa. Nunca foi tão fácil, né, cumprir a incumbência de ir por todo o mundo, né? Os maiores obstáculos já não são a distância, o custo ou o transporte, né? E sim nossa forma de pensar. Para ser um cristão com excelência, você deve se dispor a mudar seus conceitos, sua perspectiva e suas atitudes devem mudar. Aí aqui ele fala como pensar como um cristão com excelência. Troque o raciocínio egoísta pelo altruísta, né? Para de pensar só em você mesmo. Ai, Adriana, também pare de pensar só em você, porque a Bíblia diz: amigos, não pensem mais como crianças, pensem como gente madura, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. O tempo todo Deus nos chamando para amadurecer. O tempo todo Deus nos chamando para crescer, né? E esse é o primeiro passo para se tornar um cristão com excelência. Crianças pensam apenas em si mesmas, né? Pessoas maduras não. Pessoas maduras pensam nos outros. E Deus ordena, não pensem somente nos próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também, sabe? Filipenses capítulo 2, versículo 4. É claro que essa é uma mudança de mentalidade, né? Difícil de ser realizada, pois somos naturalmente egocêntricos. Como é difícil, né? E quase toda a publicidade hoje nos incentiva a pensar em nós mesmos, não é verdade? Nada, é tanto livro de autoajuda, é tanto coach. Não, você é importante, você é o centro, né? Você até novas denominações com estilo de pregação egocêntrica, onde você é o centro, né? Aquela graça sobre graça, onde tudo está voltado para você. Não é assim, sabe? É tudo para Deus, não para nós. Tudo é por Ele e para Ele. A única forma de enaltecer esse padrão é nos tornarmos dependentes de Deus a cada momento, né? Infelizmente, Ele não nos deixa lutar sozinhos. Deus, Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, né? Ele está conosco todos os dias. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo, não é? Por causa disso, está lá em 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 12. Então comece pedindo ao Espírito Santo que o ajude, né, a pensar nas necessidades espirituais dos não cristãos. Toda vez que for falar com um deles, né, com a prática você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente, nada além de um sussurro pela pessoa com quem vai se encontrar. Diga: Pai, ajude-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de te conhecer, né? E seu objetivo é verificar onde os outros se encontram na jornada espiritual, fazendo então todo o possível para levá-los a conhecer a Cristo.
Você aprende a fazer isso adotando um método de Paulo, né? Eu não penso no que seria bom para mim, e sim no que poderia ser bom para muitas pessoas, de modo que possam ser salvas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10 e 33. Que homem, né? Que homem que foi realmente mudado por Deus. Quando a gente vê a história de Paulo, né? Como Deus o transformou. Ele já não pensava mais nele mesmo, né? Ele só pensava aí, ó, no modo para salvar as pessoas. Sabe, ouvinte, deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Começa a pensar no geral. Deus é um Deus global, sabe? Deus, ele não quer salvar só você, sua família. Deus não quer salvar só seus vizinhos. Deus quer salvar o mundo global, toda criatura, todo ser que respira, né? E ele sempre se preocupou com o mundo inteiro, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 13, versículo 16. Sabe, desde o início, ele desejou reunir em sua família membros de todas as nações que criou. E a Bíblia diz, de um só homem, Deus criou todas as nações que vivem na terra e decidiu quando e onde todas as nações seriam constituídas. Deus, ele fez tudo isso para que nós o buscássemos e, alcançando, o encontrássemos. Está em Atos, capítulo 17, versículo... Deixa eu ver aqui. Acho que eu falei errado. Ah, não, é isso mesmo, Atos. Atos, capítulo 17, versículo 26 e 27. Então, sabe, ouvinte, grande parte do mundo já pensa de forma global e os maiores conglomerados, né, de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas em outras nações estão cada vez mais entrelaçadas, né? À medida que compartilhamos moda, entretenimento, músicas, esportes e até o fast food. E é provável que a maioria das roupas que você está vestindo, né, e grande parte de que você come hoje em dia, foram produtos em outro país, foram produzidos em outro país, né, e exportados. Estamos mais unidos do que percebemos, né? Estamos muito mais próximos do que percebemos. E vivemos dias emocionantes. Atualmente existem mais cristãos que em qualquer outra época. E Paulo estava certo, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão sendo difundidas pelo mundo. Elas estão transformando vidas em toda parte, assim como transformou a de vocês. Colossenses capítulo 1 e 6, e é verdade. Hoje a gente vê, né, em cada canto, até na China, né? Eu gosto muito de acompanhar a cultura asiática. Quem me conhece sabe o quanto eu admiro, assim, comportamentos, algumas coisas. E me chama a atenção, sabe, que a China é um país estreitamente, né, fechado, vive, né, uma ditadura. É um país, né, bem... Mas me chama a atenção que recentemente, sabe, uma cantora bem famosa, porque eu não sei pronunciar o nome dela, ela se diz cristã, graças a Deus. E um país onde praticamente, né, o evangelho você é bem discriminado. De fato, se anunciar a palavra de Deus, não pode pronunciar a palavra de Deus. Você pode se dizer crente, né, evangélico, cristão, mas não pode anunciar, né? E essa cantora, corajosamente, ela anunciou. Então, ela canta, sabe, em mandarim. É a coisa mais bonita. É assim que Deus faz. Nos 4 cantos da terra, Deus está chamando, resgatando aqueles que são seus, sabe? Estão dispostos a conhecer o Senhor. Então, é lindo. E eu creio que através da vida dela, né, vai alcançar muitos outros chineses. E é lindo, né? Então é isso. O primeiro passo para pensar da maneira global, sabe, é orando. Orando por países específicos. Cristãos com excelência oram pelo mundo, né? Então, que ore pelos países. Por exemplo,
Coreia do Norte, né? Meu Deus, que país difícil. Ali é totalmente proibido ouvir a palavra de Deus, é proibido ser comercializado Bíblias são queimadas. Então, muitas vezes, esse país é evangelizado por garrafas, sabe, através de um rio. São jogados versículos rasgados da Bíblia numa garrafinha e eles conseguem visualizar, abrir e ler a palavra de Deus. Então, veja como ainda é difícil. A própria internet lá, né, é um pouco proibida. Então, vamos orar, vamos fazer a nossa parte orando por esses países, né? Alguns países assim. Então, consiga, né? Ore pelo mundo, consiga um atlas, né? Um mapa, ore pelas nações, citando o nome delas. E a Bíblia diz: se você pedir, eu lhe darei as nações, todos os povos da terra serão seus. Está em Salmos 2 e o versículo 8. A oração, sabe, é a ferramenta mais importante em sua missão no mundo. As pessoas podem recusar nosso amor, rejeitar nossa mensagem, mas não tem defesa contra nossas orações, né? A maior prova de amor que você pode dar a alguém é orando por ela, né? E como míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa, esteja você a 1 metro ou a 16 mil quilômetros de distância. Então, essa guerra também agora na Rússia, né? Contra a Ucrânia, vamos sempre orar, sabe? Vamos estar sempre orando por esses países, e que eles sejam alcançados pelo Evangelho, né? Pela paz, que haja paz, né, no mundo. E qual deve ser o alvo de suas orações? Qual, né? Uma dessas orações é pela paz, né? O Senhor, inclusive, Ele nos ordena na sua palavra para orar por Israel, orar pela paz de Israel. Então temos que orar sim pelas nações. E a Bíblia diz que devemos orar pedindo oportunidades para testemunhar também. Está em Colossenses capítulo 4, versículo 3. E coragem para falar, né? Coragem para falar. Efésios 6 e 19, é isso. Dá-nos coragem, Senhor. Vou até ler agora para você. Efésios capítulo 6, versículo 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Destemidamente, ou seja, sem medo, né? É isso. Orem pelos missionários, orem por aquelas pessoas que estão sendo perseguidas, que estão levando o Evangelho adiante. Não deixe de orar pelas nações, não deixe de orar pelos missionários, sabe? Que muitos deles às vezes perdem até suas vidas, algum parente, alguém da família, alguém próximo, por amor à palavra, né? Então devemos também interceder pelos que irão crer, pedir que a mensagem se espalhe rapidamente e solicitar mais trabalhadores. As orações farão de você um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo, sabe? E você também deve orar pelos missionários e por todos os outros cristãos envolvidos na obra do Senhor ao redor do mundo. E Paulo disse aos seus companheiros de oração: vocês também nos ajudam quando oram por nós, não é verdade? Está em 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 11. Outra forma de desenvolver o raciocínio global é ler ou assistir ao noticiário com olhos de quem assumiu a grande comissão, sabe? Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo de que Deus usará tais situações para atrair vidas para si. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou atravessam um período de mudanças. As rápidas e incessantes mudanças que ocorrem hoje no mundo estão preparando como nunca antes, sabe? As pessoas para ouvir as boas novas. A melhor maneira de começar a pensar no mundo global é participando de algum projeto missionário de curto prazo em outro país. Aí, voltando aqui, essa leitura me fez lembrar a pandemia. A pandemia foi uma pausa de Deus. Deus parou o mundo, todo o mundo se voltou para
para Deus. Todo mundo passou a refletir sobre a vida, da brevidade da vida, né? E eu achava lindo as lives, sabe? As lives, as cantoras fazendo lives, louvando, enaltecendo ao Senhor. Aí você via cantores do mundo secular cantando hinos, sabe? Todo mundo estava se prostrando, correndo para Deus, sabe? Todo mundo estava correndo para a religião, porque sabia que sem Deus nada somos, sabe? Então, nessa hora o mundo parou. O mundo parou para ouvir o seu interior, silenciar as vozes, desacelerar e entender que quem tem o controle de tudo é Ele, sabe? Não nós. Deus tem o controle de tudo. Então, apesar de que como o povo esquece rápido, né? Como o povo lá de Israel esqueciam rápido a mão de Deus em tudo. Aí acabou uma pandemia, as pessoas já esqueceram, né, do cuidado de Deus, já começou uma guerra, né, já começaram a voltar a praticar tudo de errado de novo, né, matando um ao outro, se drogando, pecando contra o Senhor, né, deixando de amar o próximo, deixando de ir para a igreja, né, muitas vezes a gente via, né, a necessidade, chorávamos querendo ir para a igreja e não podíamos, então a gente cultuava online, né? E todo mundo, eu quero ir para a igreja, e quando volta da pandemia, hoje em dia às vezes as igrejas vazias, porque as pessoas não querem mais ir, então só lembrava de Deus no aperto, da dificuldade. Infelizmente, ser humano é assim, né? Infelizmente somos ingratos, a gente só lembra de Deus na dificuldade, no problema, né? Como o povo de Israel só lembrava de Deus quando ele fazia maravilhas, né? O milagre, tá tudo bem. Mas na hora do aperto, quando eles começavam a sentir fome, começavam a reclamar, sabe? Somos assim, não mudamos não somos diferentes daquele povo de Israel, não somos diferentes. O tempo muda, né? O tempo muda, mas somos iguais, né? Somos iguais, hoje temos recursos, antigamente não existia, mas hoje temos recursos, temos uma vida boa, né? Que antes era tudo mais difícil, né? E parece que com essa vida boa ficamos mais ingratos, não é verdade? Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, né? Pra gente reconhecer, temos mais gratidão, sabe? Porque a melhor maneira, né, de começar um pensamento global é participando de algum projeto missionário de curto prazo em outro país, sabe? Nada substitui a participação ativa na vida real ou em outra cultura. Pare de estudar e discutir sobre missão e comece logo a realizá-la, né? Eu desafio você a ir até o fim. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: Jesus estabelece um padrão para o nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, seus seguidores teriam de alcançar sua comunidade, que é Jerusalém, seu país, Judéia, outras culturas, Samaria e outras nações, que é até os confins da terra. Observe que nossa comissão é simultânea e não consecutiva. Embora nem todos tenham o dom de missões, todo cristão é chamado para isso, né? A participar de uma missão relacionada com os outros grupos de alguma forma, né? E você é um cristão nos moldes de Atos 1:8? Fica essa pergunta aí. E estabeleça uma meta, sabe, para participar de um projeto missionário direcionado a cada um desses 4 alvos. Insista em que você poupe dinheiro e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior o mais rápido possível. Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Essa experiência aumentará seu amor, ampliará sua visão, aumentará sua fé, aprofundará seu sentimento de compaixão e o encherá de alegria como nunca antes. Pode ser um divisor de águas em sua vida, não é verdade? Quem não conhece o Portas Abertas, né? Eu conheço o Portas Abertas antes mesmo do Instagram, da internet. Na época que chegava cartinha em casa, né? Que eu tinha uma assinatura, chegava cartinha em casa.
portas abertas e como é lindo, né? Como é lindo esse trabalho desses missionários. E você pode contribuir, eu posso contribuir, a gente não pode estar lá, mas a nossa oferta, a nossa ajuda, né, financeiramente contribui muito, ajuda muito. E é tão bom, né? É tão bom porque a gente vê o que está acontecendo lá, a gente vê os testemunhos, a gente vê, né, o cuidado, a salvação. E a gente vê Deus purinho ali, né? Nos missionários. E é lindo, é um projeto muito bonito. Substitua o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. Para aproveitar ao máximo seu tempo aqui, você deve manter uma perspectiva eterna, sabe? Isso evitará dar importância excessiva a questões menores e o ajudará a distinguir entre o urgente e o eterno. E Paulo disse: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. É isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Fixe seus olhos em Deus, sabe? Deposite nele toda a sua esperança. Porque muitas coisas em que empenhamos nossas energias já não significarão mais nada daqui a um ano, né? Quanto mais pela eternidade. Não troque a vida por coisas temporárias, e pois Jesus ele adverte: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus. Meu Deus, está lá em Lucas capítulo 9, 62. Então, minha oração é essa, que a nossa oração seja essa, que a gente nunca se desvie do propósito de Deus, sabe? Que a gente não acumule tesouro aqui na terra, não pense só aqui na terra, porque a nossa casa não é aqui, ouvinte. Nosso lar é no céu, né? E Paulo, ele alerta: não dediquem tempo demais às coisas que este mundo coloca diante de vocês. Este mundo, tal como você o percebe, não vai durar muito. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. O que está se interpondo com sua convivência entre você e sua missão, né? O que está o impedindo de se tornar um cristão com excelência? O que é que seja, abandone-o. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagorosos ou nos atrase, sabe? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Toma uma atitude, né? Diga assim: a partir de hoje eu vou parar com isso aqui, porque isso aqui está me atrapalhando de eu cumprir a minha missão, sabe? É isso, faça isso. Afastemos, como diz aqui Paulo, de qualquer coisa que nos torne lentos, né? Ou nos atrase para cumprir o propósito de Deus. E Jesus disse: acumule para vocês tesouros nos céus, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 20. Como fazemos isso? Como, Adriana? Como eu faço? Em uma das suas declarações mais incompreendidas, ele disse também: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Meu Deus. Lucas capítulo 16, versículo 9. Né? Acumule amigos aqui para que eles recebam o céu, vá com você para o céu, né? E Jesus, ele não quis dizer que você deve comprar, não. Você não deve comprar amigos com dinheiro, mas ele quis dizer que você deve usar os recursos que Deus lhe deu para levá-los a Cristo, sabe? Eles então serão seus amigos por toda a eternidade. Já pensou? E vão lhe dar as boas-vindas quando você chegar lá no céu. Esse é o melhor investimento financeiro que você pode fazer, olha aí. E você provavelmente já ouviu alguém dizer: você não pode levar isso com você, né? Mas a Bíblia diz que você pode passá-lo adiante, investindo em pessoas que estão indo para lá, sabe? Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmo no céu. Esse é o único investimento seguro para a eternidade. E estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra também. Uau, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 19. Meu Deus. Pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir sua incumbência. Ouvinte, eu mesma, né? Quando é que a gente vai parar de dar desculpa, hein? Meu Deus. Se você estiver decidido a fazer alguma coisa, haja sempre um jeito. Há sempre um jeito, desculpa, falei haja, né? Mas é não. Há sempre um jeito e existem organizações prontas para auxiliá-lo. Eis algumas desculpas mais comuns, né, que a gente disse.
Só sei falar inglês, né? Ah, não sei falar inglês. Isso é, na verdade, uma vantagem em muitos países, né? Onde milhões de pessoas querem aprender a falar esse idioma e estão ávidas por praticá-la. Então, vale a pena investir, né? Porque a língua aqui está sendo universal, ela é falada onde você chegar, na Coreia, no Japão, na China, lá na qualquer país, sabe? Na Itália, vai ter alguém que vai te entender se você falar inglês, né? Outra desculpa que a gente dá é não tenho nada a oferecer. Na verdade, você tem, né? Cada habilidade e experiência em sua formação pode ser utilizada de algum modo. Ou então a gente diz assim, estou muito velho ou muito jovem, né? A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo adequados para cada faixa etária. Olha aí, tá vendo? Então, da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara, né, quando ela disse: "Ah, eu tô velha para ter filho", para que o Senhor a usasse, ele também rejeitou as objeções de Jeremias, né, quando ele disse: "Ah, Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei falar". Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu o envie e dizer, onde quer que eu o envie, dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você, sabe? Está em Jeremias capítulo 1, 7 e 8. Que história fantástica, né, de Jeremias. Então, ele tinha medo desse chamado, né, dessa missão que o Senhor lhe confiou. Mas o Senhor disse, não tema medo, não diga isso, você não é uma criança, né? E eu velo com a minha palavra para cumprir. Porque tudo que importa é a palavra de Deus, né? É necessário que a palavra de Deus se cumpra. Se for através da sua vida, diga, eis-me aqui, né? Se for através da minha vida, eu tenho que dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Pode ser que você acredite ser necessário um chamado especial de Deus e esteja esperando alguma sensação ou uma experiência sobrenatural, mas o Senhor, porém, já reiterou esse chamado repetidas vezes. Somos todos chamados, né, para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida, que é adorar, ter comunhão, tornar-se semelhante a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Ele não quer usar apenas alguns no meio do seu povo, ele quer usar todos. A palavra de Deus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, sabe? É todos. Mas ele quer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo, sabe? E como eu falei, você pode fazer isso investindo no reino, né? Investindo, ajudando no campo missionário, ofertando. É verdade. E muitos cristãos, eles deixaram passar os planos de Deus para a sua vida, porque nem ao menos perguntaram a ele se os queria servindo como missionários em algum lugar, nem sequer perguntou. Seja por medo, seja por ignorância, automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionário residente em outra cultura, né? E se sua tendência é dizer não, reexamine todos os diferentes meios e possibilidades disponíveis. Você vai se surpreender. E ore perguntando seriamente a Deus o que Ele deseja de você nos próximos anos. Sabe, milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários nesse ponto crítico da história, com tantas portas escancaradas como nunca antes, não é? Porque, na verdade, a seara é grande, mas poucos são os obreiros, não é verdade? E se quer ser semelhante a Jesus, você deve amar o mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com a conversão de sua família e de alguns amigos. Existem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo. E Jesus quer encontrar todos os seus filhos, sabe? Ele quer encontrar todos os seus filhos perdidos, todas as ovelhas perdidas. Ele quer procurar, ele quer encontrar. E ele disse, somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Meu Deus, está lá em Marcos capítulo 8, versículo 35. Então a grande comissão é sua incumbência, sabe? E fazer sua parte é o segredo para uma vida que realmente vale a pena.
Uau! Meu Deus! Talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir, não é verdade? Então, pega aí teu caderno, né? Tenho muito tempo para falar. Já estamos em 35 minutos, então é isso. Pega aí um caderno, uma caneta e anota. A grande comissão é minha incumbência. E um versículo para você memorizar, Salmos 67, verso 2. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. E uma pergunta para meditar. Que providências eu posso tomar a fim de me preparar para a experiência de uma missão de curta duração no próximo ano? O que é que eu posso fazer, né? Que providências eu posso tomar? Fica aí essa perguntinha e feche os seus olhos e vamos orar, vamos subir agora ao trono da graça. Meu Deus, que palavra! Não sei você, mas estou constrangida, né? A me tornar uma cristã com excelência. Você quer se tornar uma cristã com excelência? Você quer? Então vamos orar. Pai amado, Pai bendito, Deus maravilhoso, que estou em Tua presença. Em Tua presença, Senhor, com essa pessoa também que está me ouvindo, que parou um pouco e elevou seus pensamentos a Ti, Deus. Senhor, estamos aqui nesse momento, meu Deus, constrangidos, impactados com a Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, por nos permitir, mais uma vez, a leitura desse livro. E tem misericórdia de nós, Deus, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a de fato tornar um cristão com excelência, como foi falado aqui nesse capítulo, Deus. Sabemos que temos que cumprir a nossa missão aqui na Terra, sabe, Deus, com excelência. Temos que pensar mais no próximo, parar de ser egoístas. Nos ajuda a pensar, meu Deus, como adultos de fato, como gente madura, sabe? E não agir como crianças egoístas, mimadas, sabe? Que só pensam em nós mesmos, que não quer dividir as coisas. Precisamos dividir esse evangelho, precisamos levar adiante a Tua palavra, porque tem tantas pessoas sedentas, precisando Te ouvir, Deus, precisando entender que são amadas, que o Senhor as que o Senhor fez um sacrifício, se entregou o seu Filho Jesus por amor a muitos. E quantas pessoas, meu Deus, que com vazio na alma, né, que o homem tem, esse vazio na alma. Então, muitas vezes, esse vazio na alma é preenchido por crenças errôneas, sabe? Por crenças que às vezes até machuca, sabe, Deus? Às vezes colocam-se objetos no corpo como forma de achando que o Deus que eles acreditam vai vir em seu favor. Então se machucam, ficam todos feridos, às vezes ficam magrinhos, deixam de comer, fazem sacrifícios, pegam peso. É tanta crença, é tanta religiosidade. Meu Deus, que essas pessoas sejam alcançadas e libertas, que elas vejam e entendam o teu sacrifício na cruz, sabe? Porque muitas vezes eles procuram religiões em que tem que oferecer tantos sacrifícios, tem que oferecer tanta coisa em troca, e a gente não precisa de nada disso, não precisamos, temos um livre acesso a Ti, a gente não precisa dar nada, sabe? Só precisamos de um coração, né? Um coração submisso, um coração puro, e Te reconhecer como suficiente Salvador das nossas vidas. Então, Deus, nos ajude a alcançar vidas, a usar os nossos recursos, né, a ter um olhar mais voltado para o mundo global como um todo. Estar sempre orando, que essa pessoa, a gente possa estar sempre orando, Deus, pelos missionários, pelos povos, né, que ainda precisam ouvir a Tua palavra, Deus. Alcance essas vidas, liberte essas vidas, milhares, crianças, Deus, crianças também. Alcance, meu Deus, alcance, que o Senhor possa restaurar
restaurar as vidas, libertar, Senhor, as vidas nesse mundo vil. Pelo Senhor, é o que eu te peço, Pai bendito. Desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. A você, querido ouvinte, obrigada por você ter chegado até aqui. Até o próximo áudio, se o Senhor assim permitir. Até mais.